Medicação pré-anestésica. Livro Teoria e Técnicas em Anestesiologia Veterinária. Cláudio Natalini. Editora ArtMed. Os fármacos administrados ao paciente de 15 a 45 minutos antes da indução anestésica fazem parte da medicação pré-anestésica. Eles podem estar relacionados diretamente à produção do estado de anestesia, como tranquilizantes, sedativos, ou pertencer a outros grupos farmacológicos como antieméticos, antihistamínicos, anticolinérgicos, anti-inflamatório não esteroidais e corticosteroides. Em medicina veterinária, costuma ser necessária a associação destes fármacos na preparação do paciente para a indução anestésica. Não existe um fármaco que sozinho produza os efeitos desejados. Uma adequada medicação pré-anestésica tem como objetivos: tranquilizar ou sedar os animais mais apreensivos e agressivos, potencializar os efeitos dos anestésicos necessários para a indução e manutenção da anestesia, produzir analgesia durante e após a operação, reduzir os efeitos autonômicos adversos dos fármacos anestésicos e de certos procedimentos terapêuticos, diminuir as secreções das vias aéreas e a salivação, reduzir a secreção e a acidez do fluido gástrico, prevenir o vômito ou regurgitação e tornar os períodos de indução, manutenção e recuperação anestésicos livres de intercorrências adversas. Antes da escolha e da administração dos fármacos pré-anestésicos, um amplo conhecimento de farmacologia dessas substâncias é necessário, e diversos fatores devem ser considerados. Entre eles, o temperamento e espécie animal. Os animais dóceis requerem tranquilização, enquanto animais de temperamento mais sanguíneo devem ser sedados. Outra coisa que deve ser levada em consideração é a necessidade de analgesia. A técnica anestésica para procedimentos que produzam dor intensa deve incluir um fármaco analgésico potente ou ser combinada com anestesia local ou regional. Outro fator que devemos estar cientes é a classificação do paciente quanto ao seu estado físico. Aqueles em estado grave ou portadores de afecções dos sistemas nervoso central, cardiovascular ou respiratório poderão ou não requerer medicação pré-anestésica de acordo com o caso. Pacientes rígidos deverão, sempre que possível, ser tratados com fármacos pré-anestésicos. Outro tópico a ser lembrado são os efeitos farmacológicos desejados. Os efeitos e o período hábil dos fármacos pré-anestésicos devem ser considerados de acordo com o paciente e o procedimento terapêutico ou diagnóstico. Pacientes agressivos podem se beneficiar de fármacos sedativos de efeito prolongado, enquanto no caso dos mais linfáticos pode-se reverter os efeitos dos fármacos tranquilizantes, se necessário. O uso de medicação pré-anestésica, MPA, em medicina veterinária foi iniciado em 1950, quando farmacologistas e químicos franceses descobriram os derivados fenotiazínicos e criaram o termo neuroléptico, significando que o efeito farmacológico principal ocorre no sistema nervoso central. Atualmente, diversas substâncias de diferentes grupos farmacológicos são empregadas como medicação pré-anestésica em animais. Algumas delas podem ter seus efeitos farmacológicos revertidos. Existem inúmeras classificações possíveis para os fármacos utilizados na MPA. Neste capítulo, estão agrupados de acordo com as características farmacológicas. O termo tranquilizante fica reservado para fenotiazínicos, benzodiazepínicos e butirofenonas, enquanto
Opioides e agonistas alfa-2 agonistas serão denominados sedativos. Os principais fármacos utilizados pertencem às seguintes classes: anticolinérgicos, opioides, agonistas alfa-2 adrenérgicos, fenotiazínicos, benzodiazepínicos, butirofenonas, neurolepto-analgésicos, anestésicos dissociativos. Vamos falar agora dos anticolinérgicos. Indicações para uso. Os anticolinérgicos são utilizados para prevenir bradicardia induzida por tônus vagal aumentado ou salivação e secreções do trato respiratório excessivas. Em geral, opioides e agonistas alfa-2 adrenérgicos produzem bradicardia sinusal ou bloqueio atrioventricular de primeiro e segundo graus ou completo. Procedimentos cirúrgicos envolvendo o globo ocular, a região cervical e a manipulação de vísceras produzem estímulo vagal, com consequente bradicardia. Doenças cardíacas primárias e neoplasias também podem ocasionar bradicardia. Animais braquiocefálicos ou que receberam derivados fenciclidínicos como parte da medicação pré-anestésica, por vezes apresentam salivação profusa, havendo necessidade de tratamento com anticolinérgicos. Efeitos farmacológicos dos anticolinérgicos. Apresentam potencial para causar inibição competitiva dos receptores parasimpáticos colinérgicos muscarínicos no nível pós-gangliônico. Em doses clínicas, os anticolinérgicos produzem bloqueio dos efeitos da acetilcolina nos receptores muscarínicos, sem efeito nos receptores nicotínicos. Em geral, ocorre taquicardia sinusal, diminuição das secreções das vias aéreas e da salivação e diminuição da motilidade gastrointestinal. Nos ruminantes, devem ser evitados sempre que possível, pois diminuem as secreções mais fluidas, tornando a saliva e as secreções das vias aéreas mais espessas, o que pode resultar em obstrução. Um dos principais anticolinérgicos é o sulfato de atropina. Iremos falar dele agora. O sulfato de atropina é uma amina terciária que atravessa a barreira placento-fetal e hematocefálica. Bloqueia a acetilcolina nos receptores pós-ganglionares localizados nas terminações das fibras colinérgicas no sistema nervoso autônomo por 1 a 1h30. Produz diminuição das secreções orais, faríngeas e do trato respiratório e broncodilatação. Em razão da broncodilatação, aumenta o espaço morto respiratório anatômico e fisiológico, o que pode ocasionar hipoxemia em animais portadores de disfunção respiratória ou braquicefálicos. A atividade motora e de secreção do trato gastrointestinal diminui, podendo ocorrer ilho paralítico em equinos. Ocorre diminuição do tônus vagal cardíaco, com consequente taquicardia sinusal, aumento do débito cardíaco, sem alterações significativas na pressão arterial. Em animais que recebem atropina, o efeito de fármacos agonistas adrenérgicos é acentuado pelo bloqueio eferente dos reflexos vagais dos barroreceptores. O sulfato de atropina, quando administrado durante o período de indução e manutenção anestésica, pode produzir arritmias cardíacas, como contração ventricular prematura e bigeminismo ventricular. Além desses efeitos, também apresenta potencial para causar midríase por relaxamento da musculatura do esfíncter da íris e da musculatura ciliar da lente ou do cristalino, impedindo a drenagem da câmara anterior. No trato urinário, ocorre relaxamento da musculatura lisa,
causando retenção urinária e oligúria. O sulfato de atropina pode ser administrado pelas vias intramuscular, subcutânea, intravenosa, intraóssea, oral e intrapulmonar. Seu metabolismo e eliminação variam conforme a espécie. Em felinos, roedores e leporinos, a atropina é degradada rapidamente, mesmo em grandes concentrações, por esterases hepáticas. Em caninos, após o metabolismo hepático, a atropina é eliminada por via urinária, 30 a 50% sem biotransformação. Em caprinos e ovinos, seus efeitos anticolinérgicos são reduzidos pela presença de atropinase no soro sanguíneo. Um outro representante dos anticolinérgicos é o brometo de glicopirrolato. O glicopirrolato é um anticolinérgico sintético, derivado da amônia quaternária. Não atravessa a barreira hematocefálica ou placenta fetal. Produz efeitos menos acentuados que o sulfato de atropina, não ocorrendo taquicardia sinusal tão acentuada, e praticamente é destituído de outros efeitos arritmogênicos sobre a função cardíaca, durante a indução e a manutenção anestésicas. Os efeitos antimuscarínicos são semelhantes aos da atropina. Há aumento da frequência cardíaca, redução do volume e da acidez das secreções gástricas, diminuição da motilidade intestinal e redução das secreções gastrointestinais e do trato respiratório. O período do efeito é de aproximadamente 2 a 5 horas. O glicopirrolato deve ser utilizado em lugar do sulfato de atropina sempre que o paciente apresentar bradicardia menos acentuada ou como medicação pré-anestésica antes da indução anestésica com associações neurolepto-analgésicas. Veremos agora os derivados opioides. Indicações para uso. Os derivados opioides são indicados como medicação pré-anestésica quando se necessita de analgesia antes, durante e após a operação, como sedativos, para a contenção química de animais intratáveis ou silvestres e como parte de associações neurolepto-analgésicas na contenção farmacológica para procedimentos diagnósticos de ultrassonografia, punções e cateterização venosa ou óssea. Os efeitos farmacológicos dos opioides. Os derivados opioides são aqueles compostos sintéticos ou exógenos com afinidade por receptores opioides específicos. Seu principal efeito farmacológico é a produção de analgesia intensa, dependendo do fármaco utilizado. Esse efeito analgésico pode ser de curta ou longa duração. Os derivados opioides são classificados de acordo com sua afinidade e atividade sobre os diferentes receptores. Atualmente, são conhecidos os seguintes receptores opioides: mu, kappa, sigma, delta. Existem evidências de outros receptores opioides, como os epsilon, embora não se conheça ainda sua real importância clínica. Os derivados opioides produzem mínima depressão cardiovascular, sendo observada a bradicardia quando administrados sem uso concomitante de anticolinérgicos. Pode ser observado intenso efeito depressor da função da função ventilatória, com a ocorrência de hipercapnia e acidose respiratória, diante de doses elevadas de agonistas dos receptores mu, como morfina. Em geral, a depressão respiratória é dose dependente e ocorre diminuição do volume corrente pulmonar. A frequência respiratória pode estar diminuída ou aumentada.
No sistema nervoso central, os opioides produzem depressão pós-sináptica da neurotransmissão por bloqueio da liberação de neurotransmissores como a norepinefrina. Em algumas espécies, como a equina, felina e suína, quando administrado por via venosa ou subaracnoide, ocorre ativação da neurotransmissão por aumento da liberação de dopamina como efeito compensador da diminuição da concentração de norepinefrina na fenda sináptica. O centro termorregulador fica deprimido e alguns animais desenvolvem taquipneia compensatória. O centro do vômito não é atingido, embora a zona de indução ao vômito no tronco cerebral seja estimulada por agonistas mu. Vamos falar agora dos agonistas opioides mu. Vamos falar da morfina. A morfina é considerada o opioide padrão. Por isso, de forma arbitrária, recebeu a referência de potência 1, em relação a qual os demais opioides são comparados. Produz vômito em caninos e felinos. Causa intensa analgesia por longo período, quando administrada por via intramuscular e extradural. Em caninos e felinos, quando administrada por via venosa, ocorre liberação de histamina, que pode causar hipotensão grave e quadros de choque anafilático, como edema de glote e pulmonar e broncoconstrição. Por produzir disforia em equinos e felinos, o sulfato de morfina deve ser precedido nessas espécies de fenotiazínicos, como a acepromazina e a levomipromazina. Em equinos, o uso de antagonistas alfa-2 adrenérgicos também é indicado previamente ao sulfato de morfina para produzir efeito sedativo intenso. Como a morfina sofre metabolismo hepático, animais portadores de grave disfunção podem apresentar sedação por períodos prolongados. Nestes casos, devem ser utilizados fármacos antagonistas opioides para reverter os efeitos do sulfato de morfina. As doses variam de acordo com a espécie animal e com o efeito desejado. Em alguns casos, sua administração pode se dar por infusão contínua. No entanto, cuidados intensivos devem ser dispensados, pois pode ocorrer profunda depressão respiratória. Quando utilizado por via extradural, não deve haver acréscimo de solução preservante ao sulfato de morfina. Em geral, as soluções de morfina contêm fenóis como preservante, que podem ser tóxicos para a medula espinhal. Vamos agora falar de outro agonista opioide mu, a metadona. A metadona é um opioide sintético agonista mu. Por ser sintética, não produz liberação de histamina quando administrada por via intravenosa. Em caninos, é o opioide de escolha para utilização na medicação pré-anestésica, pois não causa vômito. Seu efeito sedativo é inferior ao da morfina. Portanto, animais que requerem sedação mais profunda devem ser medicados previamente com uma associação de metadona e midazolam, xilazina, medetomidina ou acepromazina. O tempo de efeito analgésico da metadona é de aproximadamente 4 a 8 horas. Outro agonista opioide mu é a meperidina. A meperidina é menos potente que a morfina, possui apenas 25% da potência e produz efeito por menor período. Quando administrada por via venosa em cães, produz maior liberação de histamina em comparação à morfina. Da mesma forma, pode ser utilizado em associação com fenotiazínicos para a obtenção de intenso efeito sedativo em equinos. Como é capaz de levar a grave hipotensão, deve ser administrada com cautela em caninos e felinos. Outro agonista, outro opioide agonista mu é o tramadol. Apesar de não ser considerado um fármaco opioide, o tramadol exerce sua atividade analgésica fundamentalmente por efeito sobre os receptores mu opioides.
Existem evidências de que este agente também produza inibição da liberação de neurotransmissores como a serotonina, reduzindo a neurotransmissão nas vias de condução e modulação do estímulo doloroso. O tramadol é cerca de 10 vezes menos potente que a morfina e produz intenso efeito emético em caninos e humanos. Outro agonista opioide, mu, é o fentanil. O citrato de fentanil é um derivado opioide extremamente potente. Deprime a função ventilatória e produz bradicardia intensa. Pode ser utilizado por via intramuscular como medicação pré-anestésica, sempre associado a um fármaco anticolinérgico. Em caninos, pode causar rigidez torácica por efeito depressor sobre os receptores de distensão da parede torácica. Ele deprime o reflexo de Herrenbauer. A maior indicação para o seu uso é como analgésico intraoperatório em caninos. Não é indicado para equinos, por produzir aumento de atividade do sistema nervoso central, sendo necessário aumentar a concentração alveolar mínima para manter os animais sob plano anestésico, quando do uso de anestesia volátil. Existem outros derivados semelhantes ao fentanil com maior ou menor potência, como o sulfentanil, o alfentanil, o remifentanil e o carfentanil. Este último é extremamente potente e indicado para a captura de grandes mamíferos silvestres, como elefantes e rinocerontes. Outro agonista opioide, mu, é a etorfina. A etorfina é um derivado opioide com potência de cerca de 10.000 vezes maior do que a da morfina, sendo indicada para a captura de animais silvestres. Seu uso é muito arriscado, pois o contato com a pele e as mucosas ou aspiração de vapores pode causar grave depressão respiratória e óbito. Falaremos agora sobre agonistas parciais opioides mu. Como principal representante, a buprenorfina. A buprenorfina possui intensa afinidade por receptores mu-opioide, embora exerça baixa atividade. Ou seja, apesar de ligar-se aos receptores, sua atividade intrínseca ou capacidade de ativar os receptores é baixa. O início de efeito é considerado lento e o tempo de efeito prolongado, pelo fato de ocupar os sítios nos receptores e pelo prolongado tempo de efeito, deve ser entendido que após o uso da buprenorfina, se houver necessidade do uso de um antagonista mu, como morfina, os efeitos deste último serão menos intensos, em especial o efeito analgésico. A buprenorfina deve ser reservada para a produção de analgesia pós-operatória. Nos casos de estímulo doloroso de média intensidade, como cirurgias laparoscópicas, suturas de pele, cirurgias oftálmicas que não envolvam o globo ocular. Falaremos agora dos agonistas opioides kappa. Como agonistas opioides kappa, falaremos do butorfanol e da nalbufina.